Meus irmãos, é uma grande alegria estar convosco novamente, rever alguns irmãos que não vi há algum tempo, conhecer outros tantos, e não posso esquecer de agradecer a excelente hospedagem da Betânia. Vocês nem imaginam como a Betânia faz uma panqueca gostosa. Valeu a pena engordar uns 2 quilos com a panqueca dela. Delicioso esse tempo que eu passei com os irmãos aqui, realmente muito bom. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 40. A Bíblia aberta, por favor, depois da leitura. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dizes à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda de juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio?
Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está coberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, volte um pouco ao versículo 17 e veja a pergunta do profeta. Versículo 27. Porque, pois, dizes o Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Meus irmãos, a gente não usa mais essa linguagem, é uma linguagem um pouco rebuscada, mas nós dizemos essas mesmas coisas. Quando nós dizemos, poxa vida, por que Deus deixa acontecer essas coisas comigo? Tinha tudo para conseguir aquilo e outro passou na minha frente. É como se eu dissesse, o Senhor não está vendo o que acontece comigo. Esse é o tema básico. É o tema básico desse capítulo. Então é um capítulo extremamente atual. Mas para nós chegarmos lá e examinarmos isso com calma, vamos ver um pouquinho a respeito do contexto em que viveu Isaías. Isaías foi um profeta de Israel que, a semelhança do que aconteceu com Oséias, Ezequiel e Jeremias, Isaías não só falou, ele viveu. Nos dias de Isaías, ele profetizava em Jerusalém, no reino do sul, e Oséias estava no reino do norte, as 11 tribos do norte, 10,5 na realidade. Metade de Benjamim tinha ficado junto com Judá. Mas Oséias, para deixar bem claro a mensagem de Oséias, o Senhor disse a ele, vai e casa com a prostituta. E tem filhos com elas, mas eles não serão teus filhos. Oséias amava aquela mulher e quando a encontrava açoitada pelos seus amantes, Oséias tomava, levava para casa, cuidava dela, pensava as feridas dela, dava roupas novas a ela, e logo que ela ficava boa, ela corria e fugia com os amantes dela. Os filhos de Oséias tinham nomes estranhos, como não meu povo, ou porque não era filho dele, assim como o que estava acontecendo com Israel não era da vontade de Deus, não era a filiação de Deus. Outra filha de Oséias era desfavorecida. Isaías teve a coisa semelhante, embora a mulher de Isaías não tivesse esse comportamento, o Senhor mandou que Isaías, quando nasceu o filho, batizasse o garoto como um resto volverá. Para quem tem nome esquisito como eu, sabe muito bem o quanto o nome dói. Já pensou o garoto ser chamado de um resto volverá? Por que batizou com esse nome? Porque é assim que vai acontecer com vocês.
Isaías viveu tanto a sua profecia que no capítulo 20 diz que ele andou nu durante 2 anos. Quando perguntavam a ele o que estava havendo, ele dizia. Agora, repare, esse esforço de Isaías foi semelhante a Jeremias. Jeremias, o Senhor não deixou que ele se casasse, que ele ficasse solteiro para toda a sua vida, que ele não encontrasse alguém que pudesse descansar seus olhos. Jeremias viveu pouco depois de Isaías. Oséias foi contemporâneo de Isaías. 100 anos depois de Jeremias, no cativeiro, houve outro profeta chamado Ezequiel. Ezequiel era casado, tinha uma mulher pelo jeito linda, ele chamava a mulher dele de a delícia dos meus olhos. E o Senhor disse: a mulher que você tem, que tanto ama, vai morrer. E você vai prantear por ela quando eu disser que você pode prantear. E quando perguntavam a Ezequiel o que tinha havido com ele, por que ele não pranteava a esposa, ele aproveitava para entregar a mensagem do Senhor. Esses 4 profetas, eles viveram a mensagem do Senhor, sofreram na carne as consequências da mensagem do Senhor. Pelo jeito, Isaías era alguém de família nobre. Ele entrava e saía na presença dos diversos reis que no reino dos quais ele viveu. Por exemplo, Uzias foi um rei extremamente poderoso. No meu modo de ver, Uzias fez mais coisas em Judá do que Salomão fez em todo Israel. É dito que Uzias chegou a ter um exército de 300.000 soldados. E fala do armamento. Irmãos, fazer 300.000 lanças, fazer flechas para 300.000 homens, capacetes para 300.000 homens, escudos para 300.000 homens. 300.000 é uma população de uma cidade. E ele mantinha esse exército. Uzias fez postos avançados no meio do território de Israel, onde ele protegia os agricultores. O texto diz que ele era amigo da agricultura. Foi um rei impressionante, mas no final da sua vida, com tanto poder na mão, e ele tinha muito poder, as nações ao redor faziam questão de ter paz com ele, com medo do poderio dele. Ele, com muito poder na mão, ele resolveu entrar no templo e queimar incenso. Se opuseram a ele diversos sacerdotes, se não me engano 70, 80 sacerdotes. É dito desses sacerdotes que eram homens da maior firmeza. Se opuseram a ele e disse... O sumo sacerdote falando por todos: Osias, você não deve fazer isso, volta para casa, isso é tarefa exclusiva dos sacerdotes. E ele forçou, ele tentou exigir o seu poder. Para que queimar incenso? Ele era rei, tinha todo o poder nas mãos, mas ele queria interferir no culto do Senhor. E quando ele forçou, é dito pelo texto que saiu-lhe lepra, e ele foi afastado. Ele mesmo se viu obrigado a afastar-se pela vergonha que tinha, e durante os últimos anos que lhe sobraram, o seu filho Jotão reinou em seu lugar. Isaías teve aquele seu chamamento no ano da morte do rei Uzias. Capítulo 6. Isaías sobreviveu a Jotão, depois de Jotão a Acás, e morreu nos tempos de Ezequias, que foi outro rei grande. Ezequias conseguiu, por assim dizer, unificar de novo Israel. Ele conseguiu fazer comemorar uma Páscoa da qual participou não só Judá, mas também Israel, as 11 tribos do norte. Isaías viveu em tempos impressionantes, mas era tempo de muita inveja. Porque sob Uzias, Israel tinha poder, que as nações sentiam inveja de Israel e faziam questão de ter boas pazes com ele, não foi assim que aconteceu na época de Jotão, nem de Acás, nem de Ezequias. Ezequias conseguiu fazer muita coisa. Nós encontramos nos capítulos finais de Provérbios, um capítulo dizendo que os escribas de Ezequias juntaram diversos provérbios de Salomão. Então houve um florescimento, um reavivamento, se a palavra está meio gasta, mas é quase isso, um florescimento das artes no templo,
no escritório de Salomão, como também um florescimento da política na parte de Ezequias, uma boa política. Isaías passou por tudo isso. E nós encontramos uma coisa interessante. O livro inteiro de Isaías, você lê e encontra um capítulo de um jeito, outro capítulo de outro capítulo de outro. Às vezes ele está falando de Israel, de repente ele fala de uma nação. Dá impressão a quem lê rapidamente, ou quem lê um pedaço por dia, que é um livro que não tem muito nexo de um com o outro. Mas não é isso. Isaías todo é um convite a se arrazoar. Ele começa logo no capítulo 1. Abra lá sua Bíblia no capítulo 1 de Isaías e você vai ver uma coisa interessante com a qual ele começa a sua profecia. Capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías começa dizendo que Israel era pior do que um boi e do que um jumento, porque esses conheciam o que era suficiente, o que era necessário, mas Israel não tinha a mínima ideia de quem era o Criador dele. E ainda no capítulo 1, a tônica do capítulo 1, embora se você ler picado vai dar a impressão que não é, mas a tônica está no versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isaías inicia a sua profecia convidando a arrazoar com o Senhor, a usar a razão. Não sejam como um boi ou como um jumento, ou pior do que o boi do jumento, porque o jumento e o boi conheciam o seu dono e a sua manjedoura, mas Israel não conhecia, o povo de Deus não conhecia o Senhor. Isaías convide: venham arrazoar. No capítulo 2, 3 e 4, ele fala não apenas de Judá. Capítulo 3, por exemplo, o julgamento de Judá e de Jerusalém. Versículo 16 do capítulo 3, o julgamento das filhas de Sião. Capítulo 4, o reinado do renovo do Senhor. Capítulo 5, a parábola da ovelha má. E no capítulo 5 mesmo, ele impreca contra Israel, contra o Estado de Israel. E pelo capítulo 5 você pode ver os pecados de Israel. Versículo 8: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores na terra. Eram pessoas que usavam o poder econômico para tomar o maior número possível de propriedades. Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes no seu próprio conselho. 22: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Israel basicamente era isso. Eram excelentes para misturar bebida, para beber até tarde, para fazer festas, para fazer isso, fazer aquilo. Chegavam ao ponto de dizer: pau é pedra. E alguém chegava e dizia: olha, quer que eu bata um pau no outro para sair faísca? É mais ou menos isso. Investiam completamente as coisas. Isaías viveu nessa época. Nós temos certeza que Isaías era sacerdote. Por quê? Porque no capítulo 6 ele está no templo oferecendo sacrifício. Um sacerdote comum entrava em qualquer
parte do templo, menos no Santo dos Santos. E pelo jeito Isaías estava no Santo dos Santos. Talvez ele fosse um sumo sacerdote. O sumo sacerdote se rodiziava ano a ano. Não temos certeza se foi sumo sacerdote, mas sacerdote ele foi. Ele estava oferecendo lá no templo. E lá no templo ele teve uma visão fantástica. Ele viu Deus. Ele viu a glória de Deus na realidade. As abas do vestido do Senhor enchiam o templo. A primeira coisa que Isaías passou na cabeça de Isaías foi: estou perdido. Repare, é incrível. Nos dias de hoje nós pensamos que nós vamos ver Deus e vamos ficar alegres. Mas a presença de Deus envolve perigos, porque a primeira coisa que nós vemos é o nosso pecado. Estou perdido. Habito no meio, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Isaías de imediato localiza o seu pecado nos lábios. Meus irmãos, o que é um lábio sujo de um sacerdote, de um líder do povo de Deus? Um homem que fala muito palavrão, que fala muita bobagem? Talvez. Mas reparem no cargo. É melhor entender os lábios impuros de Isaías como um homem que não levava a profecia de Deus muito a sério, como alguém que não falava todo o conselho de Deus. E Deus concorda com o diagnóstico de Isaías, porque um querubim, um serafim do Senhor, o único local que aparece ser, o serafim do Senhor pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. O diagnóstico de Isaías foi preciso, era nos lábios mesmo que estava o seu pecado. Não estou dizendo que nós só pequemos em um local. Às vezes nós quebramos todos os 10 mandamentos, pecamos com as mãos, com os olhos, com os lábios. Mas há um pecado que se destaca mais. No caso, o profeta do Senhor podia fazer qualquer coisa, menos usar uma palavra errada, especialmente a palavra do Senhor. Meus irmãos, prestem muita atenção. O que o capítulo 40 está falando? De pessoas que dizem: o meu direito passa encoberto diante de Deus. Será que esse era o pecado de Isaías? Achar que Deus não ligava muito para ele? Ora, o ministério de Isaías começou de fato aqui, no ano da morte do rei Uzias. Antes disso ele já era sacerdote. Ele comparecia ao templo, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, mas é no ano da morte do rei Uzias. Eu não creio que seja uma consequência com a morte do rei Uzias. Naquele tempo eles não tinham um calendário para dizer 18 de outubro de 2014, mas dizer alguma coisa que marcou aquele dia, o dia que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Pois bem, Isaías se lembrava que no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E percebeu que ele tinha um pecado nos lábios. Depois de santificado o seu pecado, o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? Isaías responde: envia-me a mim. E o Senhor diz: vai e fala. Se sobrarem uma pequena parte, você fala de novo, porque eu quero que fique apenas a santa semente, o toco. Meus irmãos, Isaías inaugura uma das funções das palavras de Deus, que é tornar indesculpável o coração. E Jesus cita Isaías dizendo que esse pessoal está com os olhos abertos, mas não veem, com os ouvidos livres, mas não escutam, o coração não se arrepende e não se convertem. Esse era o grande problema. A palavra do Senhor na boca de Isaías tornou-se uma forma de filtrar o povo. Ou seja, só deveria ser chamado por Deus aquele que entendesse a palavra de Deus que saía da boca agora santificada de Isaías, da boca que não dizia mais: o meu direito passa despercebido ao Senhor Deus. Sabe, meus irmãos,
O capítulo 40 vai exatamente trabalhar com isso. E agora dá para nós entendermos mais um pouquinho a respeito, entendermos melhor um pouquinho a respeito do capítulo 40. Veja, o versículo 1 e 2, a ordem é de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe. Repare, consolai, falai, bradai. O que? Já chegou a redenção. Esse texto sempre foi entendido como um anúncio do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que no versículo 3 nós temos o texto que foi aplicado tradicionalmente por Mateus a João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelados os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, íngremes, serão aplanados, e a glória do Senhor se manifestará. Nós vemos nos dias de hoje, quando chega uma autoridade na cidade, geralmente vai batedores na frente, abrindo o trânsito, para que aquele homem poderoso passe sem ter o carro molestado, parado, sem ninguém se chegar perto do carro dele ou interromper seu percurso. A figura é essa. É alguém que saia diante do Senhor, como João foi chamado de o precursor, aquele que veio antes. Ele vai na frente, preparando o caminho do Senhor, nivelando os buracos, baixando os outeiros, fazendo o que é tortuoso, fazendo reto. Ou seja, fazendo um local que, ao passar, o Senhor encontre um povo preparado para ouvir sua palavra. Esse é o que diz Isaías. Agora, irmãos, você já notou que nessa profecia Isaías está falando de modo imperativo, mas dá um aspecto de futuro? Preparai, endireitai, todo vale será aterrado. Sabe por que soa um pouquinho diferente para nós? Porque Isaías geralmente fala do futuro como se fosse passado. Quem creu em nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor? Ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Isaías está falando de Jesus que vai chegar 800 anos depois, e ele já fala no tempo passado. Meus irmãos, a profecia de Isaías muito bem pode ser aplicada nos nossos dias. Se você anda pensando, meu caminho passa despercebido, Deus não está olhando para mim, eu estou curtindo essa fila aqui de tratamento, eu estou curtindo uma doença, chega um e passa na minha frente, me tira o direito, Deus nem liga. Não é bem essa a verdade. E aí nós entendemos na própria profecia de Isaías, como é que Isaías respondeu a isso. Veja o versículo 12. Ele começa a falar de Deus. Quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? A concha da mão mediu as águas. Você já tentou segurar a água com as mãos? É meio complicado segurar com as mãos, mesmo que seja debaixo de uma torneira. Isaías está dizendo que o Senhor Deus mediu as águas. Obviamente ele está se referindo ao mar, aos rios. O Senhor mediu na concha da mão. E mais, o Senhor mediu os céus a palmos. Irmãos, o palmo é útil quando você vai medir coisas pequenas. Mas se você vai medir a distância daqui a Brasília ou a São Paulo a palmos, é meio complicado. O Senhor mede os céus a palmos, tão grande é o seu poder. Quem recolheu na terça parte de um éfa é a medida de uns 20 litros mais ou menos, igual aquelas latas que a gente usava na roça para pegar água na fonte. Não sei se você já passou por isso, ou todo mundo nasceu na capital, não lembra disso. Mais ou menos aquela medida de água. Quem recolheu naquilo lá o pó da terra? Não é nem areia, é o pó da terra.
É óbvio que não cabe. Mas o Senhor, por ser grande em força e em poder, Ele pesa os montes em romana ou em balança de precisão. Por favor, não vai imaginar balança eletrônica, não era o caso. A balança daqueles dias eram 2 pratos, apenas 2 pratos. E o Senhor pesava os montes numa balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor como seu conselheiro o ensinou? Quem deu conselho ao Senhor? Irmãos, todos nós aprendemos quando crianças, quando adolescentes, quando jovens. Não cessamos de aprender quando adultos. Quando precisamos de alguma coisa que não sabemos, recorremos a alguém. Escuta, explica como é que é isso. Me dá a tua opinião. Mas quem foi que fez isso com o Senhor? Versículo 14: com quem Ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe deu sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Repare, 5 vezes ele usa quem? E aí ele começa a responder: as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde. Me ocorreu a imagem daquela lata de água. Eu me lembro que no tempo de roça se usava uma vara nos ombros e colocava-se uma lata de um lado e outra do outro. E se ia andando carregando aquelas 2 latas, 40 litros, 40 quilos de água. E para que ele não pingasse, se colocava às vezes algumas folhas sobre a água, só para ela não ficar jogando para o lado. Para o Senhor Deus, as nações que tanto causavam inveja a Israel, as nações eram tidas como um pingo de água, uma gotinha. Irmãos, hoje nós temos uma ideia de poderio de nação mediante a nação mais poderosa dos nossos dias. As nações daqueles dias não tinham a tecnologia moderna, mas elas eram tão poderosas porque invadiam, matavam e acabavam com quem queriam. Nessa época, Isaías está muito provavelmente trazendo à sua mente a imagem dos assírios que chegaram nas 11 tribos do norte, e invadiram, mataram quem eles queriam, levaram cativos os principais líderes da nação. Judá viu, Jerusalém percebeu isso foi testemunhado, isso aconteceu nos dias de Isaías. As nações tão poderosas são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Repare, por mais precisa que seja a balança, se você coloca um grãozinho de pó, talvez não faça diferença. É isso que ele está dizendo. Para Deus não faz diferença se é uma nação poderosa ou não. Para Ele é como um grão de pó. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os seus animais para um holocausto. O Líbano era uma das nações que causava inveja a Israel, uma nação poderosíssima, uma nação que começou com navegadores que fundaram Cartago na África e fundaram Tiro, que era nessa época era uma ilha, e ele vai falar de ilha aqui embaixo. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Meus irmãos, é no versículo 15: as ilhas são como um pó fino. As ilhas que de certa forma causavam inveja a Israel era Tiro, Chipre, talvez Creta nem tanto, estava longe demais, mas Tiro estava muito próximo. Os portos de Israel eram todos rasos. Israel não tinha navios. Quando Salomão precisou trazer as madeiras, as pedras para edificar o templo, ele fez acordo com o rei de Tiro. O rei de Tiro tinha uma frota de navios, e o porto de Tiro, que dava ao lado da ilha, que dava para alto mar, era um porto que suportava navios de bom calado. Mas os portos de Israel não.
O Senhor Deus está dizendo: vocês têm tanto receio disso tudo. Para Deus, as ilhas são como pó fino que se levanta. E aí, no versículo 18, ele pergunta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Ou seja, os ídolos são todos feitos por seus artífices. Mas Deus é quem fez essas pessoas. Com quem vocês vão comparar Deus? Olha, as nações, o grande poder que assustava a tribo de Judá e Jerusalém, para Deus são como pó, são como nada, ou, aliás, menos do que nada. Os ídolos dessas nações que causavam de certa forma algum medo em Israel, eu não sei se posso usar essa comparação, mas algumas pessoas, eu fui pastor em uma cidade em que se destacava a quantidade de macumba que era colocada nas portas das casas. Lembro de alguém, um presbítero da igreja à noite, ligar para mim de madrugada: puseram um despacho na minha porta, como é que eu faço? A casa dele só tinha uma saída. Falei: vai? Não, mas eu não vou pegar naquilo. Então fique em casa. Os ídolos para o Senhor são como nada, não existem. Jeremias vai dizer que são como espantalho no pepinal. Pepinal não precisa de espantalhos, não está neles fazer o mal, e eles não podem fazer o bem. Pois bem, e aí Isaías apela para o nosso bom senso, para o nosso arrazoado. Versículo 21: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Deus olhando para nós de onde Ele está sentado, nas redondezas da terra, e nós temos o privilégio de poder imaginar isso com uma imagem mais rica, porque nós conseguimos ver o que os astronautas fazem através da televisão. É como se Deus olhasse para o planeta e visse lá os moradores como gafanhotos, pequenos. Ele é quem estende o céu como cortina. É interessante o jeito que você puxa uma cortina, Deus estende o céu do mesmo jeito, e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Naquele tempo as tendas já possuíam a cobertura, se armavam a tenda e se colocava uma pele extra servindo de cobertura, e aquilo era estendido no chão. Deus assim faz com os céus. Irmãos, nós não temos nem ideia. Isaías usa figuras toscas para nos dar ideia do poder de Deus. Ele reduz a nada os príncipes, torna em nulidade os juízes da terra. Isaías está razoando conosco. Por que vocês acham que o direito passou despercebido? Por que vocês acham que Deus não conhece o caminho? Eu lembro quando uma vez no seminário, um aluno meu ficou meio desesperado na aula de teologia sistemática, e ele me procurou: mas eu não estou entendendo isso, como é que esse Deus é tão soberano e não cuida da gente? Eu falei: cuida, mas eu estou passando apertado no meu serviço. Tenha certeza que Ele sabe de cada coisa, até do tipo de serviço que você faz, Ele conhece. Sabe, irmãos, muita gente acha que consegue se esconder de Deus, se trancar no quarto e Deus não vê o que está ali. Muita gente acha que Deus não conhece aquelas contas que você faz na sua contabilidade do dia a dia. Deus não sabe o que você precisa de uma roupa nova, ou de comprar uma casa, ou de um local para morar, ou melhor, cuidar da sua saúde. Ele sabe até quantos cabelos brancos nós temos. Pensar que o Senhor Deus não conhece o seu caminho e que o seu direito passa despercebido diante de Deus é blasfemar contra Ele.
E ele conclui o capítulo, no versículo 28, dizendo: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, repare o jeito que ele qualifica Deus. Primeiro, o eterno, o Senhor, em letras maiúsculas é o nome sagrado de Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Não sei se você já notou, criança aos 4, 5, 6 anos parece que foi ligado em pilha nova, corre de um lado, corre de outro, a gente já está até com sono, a criança não para, não fica quieta. É necessário muitas vezes obrigar a criança a ficar quieta. Nos dias de hoje os médicos dão até remédio. Na minha época se dava no máximo camomila, especialmente quando os dentes estavam nascendo. Mas parece que tem eletricidade de um lado para o outro, mas uma hora ele se cansa. E quando ele se cansa e se entrega ao sono, desmaia completamente. Você pode pegar o garoto da poltrona, colocar na cama, que ele nem dá conta de quando foi que aconteceu isso. Os jovens, mais cedo ou mais tarde, por mais força que tenham, e no caso eu estou citando a criança que parece que tem pilha nova, por mais força que tem, eles se cansam e se fadigam. Os moços exaustos caem. Quem é mais velho aqui deve se lembrar de uma Olimpíada, eu não lembro exatamente o ano, mas na prova de maratona, todo mundo havia chegado. E teve uma corredora, uma suíça, que chegou por último lugar. E o seu corpo já deformado pelo cansaço, complicava os seus passos e ela andava como se fosse uma marionete, como um boneco. E juntaram-se os médicos e a assistência da Olímpica e tentavam proteger ou ajudar se ela caísse. E ela continuou, entrou no estádio, andou, dirigiu-se à linha e tropegamente, mais de 4 horas depois que o último tinha passado, ela cruzou a linha e caiu desmaiada. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Essa é a força, essa é a mensagem de Isaías para Israel, para Judá, mas é a mensagem para nós hoje. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe por quê? Onde que está o segredo disso tudo? Porque para Isaías, o Senhor não era apenas aquele que estava no alto e sublime trono, era aquele que habitava também no coração contrito. O Senhor tomou a nossa natureza, o Senhor tornou-se no Cordeiro de Deus. Cada israelita levava um cordeiro para oferecer. Deus, em nome de todos, apresentou seu filho e ofereceu seu filho em sacrifício. Quando nós olhamos para isso, as nossas forças se renovam. Por mais cansado que esteja o nosso corpo, por mais velho, mais alquebrado que venha estar o nosso corpo, eles ganham novas forças, porque elas não nos pertencem. São forças de Deus, são forças que nos vêm do alto. Por isso, meu irmão, eu desafio você a nunca se comportar mais como Israel. Todas as vezes que acontecer um problema sério com você, não diga: por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Por que o Senhor não olha para o meu sofrimento? Ele está olhando. Ele está olhando tanto que Ele mandou seu filho por você. Ele está olhando tanto que você se torna para Ele mais importante do que as nações que são como um pingo de água ou como pó fino. Ele está olhando tanto que Ele convida você: não seja
como aqueles animais da manjedoura que não conhecem o seu dono. Eles conhecem o seu dono, mas não seja pior do que eles. Venha me conhecer. Vem depois e razoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Que Deus nos abençoe.